Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Agora é o caderno 32, tá? Ainda em registro de imóveis. Nós estamos na parte bem introdutória, tá? Depois a gente vai estar aprofundando aí nos próximos cadernos, mas aqui a gente vai falar dos títulos formais e requisitos para ingresso no registro de imóveis, tá, gente? Então aqui a gente tem que guardar aqui o seguinte: o que ingressa hoje no registro de imóveis? Os títulos formais, que são escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros, tá? Tem o mesmo valor de escritura pública. Instrumentos particulares autorizados por lei. Então, tem vários instrumentos particulares. Por exemplo, um contrato de compra e venda imobiliário. Tá? Contrato de compra e venda imobiliário, cujo valor do imóvel é de até 30 salários mínimos, tem ingresso no registro de imóveis. Então, o quê? É um título, é um instrumento particular autorizado a ingressar no registro de imóveis. Claro, vai ser totalmente qualificado pelo registrador de imóveis, tal como é qualificado uma escritura pública, tá bom? Atos autênticos de países estrangeiros, títulos de extração judicial, cartas de sentença, formais de partilha, adjudicações, certidões, mandados e etc. Contratos ou termos administrativos e são que títulos que têm ingresso no folho real, tá? Tem nos livros do registro de imóveis. Classificação dos títulos para fins registrais. Então, como é que você vai classificar os títulos? Os títulos podem ser extrajudiciais, podem ser judiciais, podem ser administrativos e podem ser títulos internacionais. Os extrajudiciais, escrituras públicas, instrumentos particulares autorizados, são tudo extrajudicial, fora do judiciário. No judiciário, seria o quê? Sentenças, cartas de sentença, formais de partilha, adjudicação, decorrente de processo, tá? Extraído dos processos. Os títulos administrativos, um termo de desapropriação, pode ter ingresso na matrícula, alienações públicas, contratos públicos. Então percebam, a origem do título ela pode ser extrajudicial, e esse extrajudicial aqui a gente pode estar falando de particulares ou públicos, pode ser escrituras públicas. A gente está falando do judicial, uma origem judicial, ele vai vir através de sentenças, cartas de sentenças, formais de partilha, adjudicação, ou seja, vai ter que ter uma certidão do, da, do fórum, né, do fórum judicial ou do cartório judicial para, inclusive com o trânsito em julgado da sentença, se for um ato de definitividade. Claro que se é um penhor, se é uma penhora, se é um ato interlocutório de averbação, aí, né, não há necessidade de trânsito de julgado, tá? Pode ser aí uma cautelar, mas guarde isso. As ordens judiciais são objetos de ingresso na atividade notarial de registrar o tempo todo, tá bom? E você vai qualificar, inclusive, esse título judicial. O título judicial é objeto de qualificação, tá bom, gente? Antes de ingressar, tal como os demais títulos, ok? Aí tem o extrajudicial e o particular, tem o judicial e tem também a administração pública. Então, a administração pública também emite alguns títulos que podem ter ingresso também no acervo, no folho real, ok? Através de atos do poder público. E ainda temos os atos, os títulos internacionais, que têm origem estrangeira. Então, atos dos consulados, decisões estrangeiras homologadas pelo STJ, tá bom? Ela pode vir também apostilada, tá bom? Então, assim, guarda isso são origens, fontes de títulos que podem ter ingresso no registro de imóveis. Legal? Requisitos legais para ingresso no RI, conforme 221, o título deve preencher os seguintes requisitos para ser registrado. Títulos hábeis ao registro.
Então, a gente vai falar dos títulos aqui novamente, né? Escritura pública, escritura lavrada por autoridade consular brasileira, instrumento particular autorizado por lei, formal de partilha, carta de sentença, certidões de mandados judiciais, tá bom? Regra geral, deve conter os requisitos formais exigidos por lei. Então, você vai fazer a qualificação dele formal e também material para os registros de imóveis, tá bom? Além de estar livre de vícios que impeçam o registro, tá? Vai ser verificado ali se há necessidade de reconhecimento de firma ou não, se tem assinatura, a especialidade subjetiva e objetiva do que está sendo apresentado, se vai entrar num registro já pré-existente, não é um título originário, ou seja, não é um registro originário, para ingressar numa matrícula, vai ter que se analisar o princípio da continuidade, o princípio da especialidade, tá bom? Beleza? Então, tá. Escritura lavada. Aqui a gente como já falei para vocês, há possibilidade, né, de títulos particulares abaixo de 30 salários mínimos, até 30 salários mínimos, acima de 30 salários mínimos, é da essência do título ser feito por escritura pública, salvo algumas exceções. Por exemplo, existe uma exceção lá na 9.512 da alienação fiduciária imobiliária, que há a possibilidade de ingressar por instrumento particular, ok? Então, só será registrável quando tiver força de escritura pública, instrumento particular. Tiver força de escritura pública, for autorizado por lei específica, alienação fiduciária, por exemplo, artigo 38, está dizendo que há a possibilidade de ser registrado por instrumento particular, tiver reconhecida a firma, são os requisitos que está lá no 221. Os títulos judiciais têm que ter o trânsito de julgado dos títulos judiciais, são decisões judiciais ou documentos expedidos pelo judiciário com efeitos translativos ou modificativos, tá? Exemplos, formal de partilha, carta de sentença, mandado de registro, adjudicação compulsória, tá bom? Principais exigências, trânsito e julgado, salvo quando for exceções expressas, né? Assinatura digital válida, tudo isso tem que estar verificando, tá? Para não deixar entrar título com vício na serventia. Títulos administrativos, então contrato de compra e venda do ente público também entra, também ingressa. Tá? Termo de concessão de uso, a REURB, auto de emissão de posse, na posse, decreto de desapropriação com pagamento. Então, percebam, há títulos administrativos, então títulos extrajudiciais públicos, títulos extrajudiciais particulares, títulos judiciais, títulos administrativos, títulos internacionais, perceberam? São espécies de títulos que podem entrar no Folho Real, ok? Então guarda isso porque ele pode fazer essa pergunta genérica e tentar dizer lá que só títulos públicos entram no Folho Real. Não, tá bom? Títulos administrativos não têm necessidade de entrar no Folho Real. Não, errado. Títulos administrativos não precisam passar pela qualificação do registrador. Não. Títulos judiciais não são objeto de qualificação pelo registrador. Errado, tá? Então, assim, isso aí para a gente entender. Sujeitos ao mesmo exame de legalidade, tá vendo aqui, ó? Sujeitam-se todos esses títulos ao mesmo exame de legalidade e qualificação do registrador. O registrador pode devolver, professor, um título judicial? Pode. Se não cumprir requisitos legais, um título judicial para ingressar na serventia, ele tem que cumprir os requisitos essenciais. Os requisitos de qualidade, de legalidade, diante da análise de qualificação do registrador. Então pode ser devolvido um título judicial? Pode, se ele não cumprir os requisitos previstos em lei. E aí, mas o juiz, não é o juiz que está determinando? Depende. Porque aí que está. Se o tabelião, se o registrador, ele analisa, ele faz a qualificação do título, ele vai qualificar formalmente e materialmente, mesmo sendo um título judicial. Mesmo sendo título judicial, ele vai qualificar para ter o ingresso. Tá? Agora, uma vez qualificado, se por acaso ele for devolvido
uma nota devolutiva para o próprio judiciário, e o juiz tomando conhecimento do teor, do mérito da devolução, o juiz determinar que mesmo assim, mesmo diante da qualificação negativa do registrador, aquele título deve ser registrado, o que o registrador deve fazer? Registrar. Aí sim, ele vai registrar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai lançar essa informação de determinação judicial no registro. Por quê? A responsabilidade passa a ser do judiciário, do juiz que determinou. Percebam, o judiciário, ele é o nosso regulador, ele é o nosso fiscalizador, ele é o nosso sancionador, ele é o nosso normatizador. Legal? Então, nós temos autonomia registral? Sim. Autonomia de qualificação? Sim. Então, o registrador pode negar um título quando ele entender que há violação à lei, há violação a algum princípio, ele pode, princípio da legalidade, princípio da moralidade, ele pode. Então, ele trabalha com a convicção dele? Sim. E aí, nessa devolução, em havendo uma suscitação de dúvida ou chegando ao judiciário, o judiciário tomando conhecimento e determinando que mesmo assim, mesmo diante daquela qualificação registral negativa, ele deve registrar, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É porque, né, é a lógica, tá, gente, do sistema. A gente brinca assim, mas é a lógica do sistema. O juiz determinou, ele está na função jurisdicional dele. É uma determinação judicial. Uma função, na função jurisdicional, ele determinou, acabou. Tá bom? Títulos estrangeiros e consulares. Então a gente falou, escritura consular, tem valor de escritura pública se lavrado por autoridade consular brasileira. Títulos estrangeiros devem ser legalizados ou apostilados. A apostila de Haia, a gente tem, inclusive, um caderno específico falando sobre isso, tá? Todo o apostilamento, como é feito, como é que funciona, quais são as regras. E hoje é feito pela atividade notarial registral, tá bom? Esses títulos legalizados exigem o quê? Tradução juramentada e devem passar por exame de equivalência jurídica, tá bom? Motivos frequentes de recusa registral: título sem firma reconhecida ou sem poder de representação, imóvel com descrição incompleta. Se o imóvel está com a descrição incompleta, um título está com a descrição incompleta no imóvel, ele não vai espelhar o que está na matrícula. Haverá uma desconexão. E a matrícula tem que espelhar os dados que estão aqui, tem que ser os mesmos que estão aqui. Se faltou algum aqui, não vai haver o quê? Similitude. Tem que ter esse espelhamento, tá bom? A especialidade objetiva tem que ser igual, idêntica, tá? A mesma descrição aqui tem que ser a mesma descrição que está aqui, tá bom? Então, assim, imóvel com descrição incompleta, ele não respeita o princípio da especificidade ou especialidade objetiva, tá bom? Falta de matrícula ou existência de ônus impeditivo. Se não tiver matrícula, né? Se aquele imóvel não existir, porque se não tem matrícula, ele não existe. Ou existência de ônus impeditivo, ou tem a matrícula, mas tem um ônus impeditivo. Digamos que quer entrar um título de penhora e o bem é impenhorável, de venda e o bem é inalienável, certo? Ok? Inalienável, então não pode ser vendido. Existe uma vedação, é uma cláusula protetiva ali, tá? Beleza? Legal? Se tem cláusula impeditiva, ele não pode entrar. Compra e venda, doação, não pode entrar, porque se não pode alienar, não pode entrar. É título dispondo do bem. E se não pode alienar, sequer pode entrar qualquer título de ônus, hipoteca, né? Alienação fiduciária. Não pode, por quê? Porque é incompatível com a cláusula restritiva que está ali. Existe uma cláusula restritiva ali protetiva. Aquele imóvel está blindado. Se ele existe uma blindagem nele, uma blindagem. Não pode entrar nenhum ônus que o leve à alienação, à penhorabilidade. Tá? Beleza? Divergência entre título e cadastro.
Ausência de peças obrigatórias em títulos judiciais. Então, está faltando ali, por exemplo, a certidão do trânsito em julgado. A peça obrigatória em um título judicial que está sendo apresentado. Então, gente, é isso aqui. Esse pedaço agora foi só para falar de título mesmo, a gente não aprofundou muito, tá? Só para falar de título, tá bom? A gente não pegou nenhum instituto específico, aqui já vem as questões. Ó, aqui tem as palavras-chave e tal, tá? Aqui as palavras-chave, certo? Escritura em instrumento particular, diferença, tá? Isso aqui, a gente já falou, isso aqui tá repetido, né? Será que a gente voltou pro início? Qualificação registral, limites e isso, acho que a gente voltou pro início, né? Ok? Então, uso capião aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu ver, acho que eu botei algumas coisas aqui a mais, foi isso? Tá aparecendo. Foi repetido aqui, jurisprudência, tá? Qualificação registral, os limites, né? O registrador exerce função pública delegada, com um dever de legalidade estrita. Dever de realizar a qualificação registral completa, que a gente estava falando. Agora que eu vi aqui, eu botei algumas jurisprudência aqui, aplicações práticas, né? Então, botei alguns pontos importantes que a gente tem que ter nessa aula aqui agora. Guardar isso. A qualificação registral do registrador, ela tem limites e ela tem dever dele como oficial. Por isso que eu falei que mesmo sendo um título judicial, ele vai ser objeto de qualificação e pode ser objeto de nota devolutiva. O registrador exerce função pública e ela é delegada com o dever de legalidade estrita. Então, ele tem que atender o princípio da legalidade. Se ele vê que, por algum motivo, a lei foi violada, ele tem que devolver, informando ao juízo, inclusive, isso. Que não foi observada ali a lei tal. Talvez o juiz também não conheça. E aí, o que acontece? Até porque, gente, você recebe títulos judiciais de várias áreas. Então, de repente, está vindo de uma área judicial que o juiz não tem conhecimento, de uma restrição, da lei notarial registral mais específica sobre aquela situação, tá? E que não teria ingresso ali, né? Já teve situações aqui no cartório mesmo de protesto, acontece isso direto aqui. Às vezes vem aqui determinações judiciais ou títulos judiciais, né? Nem determinação, títulos judiciais, que tem lá a decisão do juiz, mas não tem a qualificação do título. Suspenda-se, retire o nome do fulano do protesto. Que seja cancelado os protestos em relação a fulano, porque ele está certo. Tá, mas quais são os protestos? Tem que ter a qualificação. Se o cara só tem um protesto, ok. Se a demanda é só aquela, ok. Eu consigo identificar. Agora, se ele tem outros credores que não estão na demanda processual, não faz parte dos integrantes daquele processo, tem outros credores que não estão naquele processo, como assim? Não tem como fazer o cancelamento dos títulos dele que está aqui no cartório, menos que eu consiga identificar efetivamente. E aí o que acontece? Tem que vir então uma determinação para cancelamento, suspensão dos efeitos de protesto, de forma a poder ser objeto de uma qualificação objetiva e subjetiva. Quando não é possível, a gente devolve solicitando que isso seja apresentado da forma como efetivamente deve. E outra coisa, tem que ter o trânsito em julgado, se a decisão é definitiva. Se está solicitando um cancelamento de protesto, porque o protesto não pode voltar depois atrás. Cancelou. Não tem como descancelar. Foi. O título ele é protestado, ele é cancelado. Cancelou. Então não tem como. E aí, o que a gente já tem aqui? Mesmo que o juiz mande, determine, qualifique, inclusive um título, e na sentença dele vem uma determinação de cancelamento, né? Que cancele o protesto, tal. Mas ele está tomando aquela medida em sede de tutela, de antecipação de tutela, a gente acata, eu não devolvo. Por mais que a determinação que ele esteja enviando seja equivocada, porque se ele está solicitando
em tutela antecipada que se retire restrição da pessoa, não é cancelamento. É o quê? É suspensão dos efeitos do protesto. Porque não existe uma decisão definitiva aí ainda. Não existe uma decisão definitiva. Se lá ao final ele decidir que, que a medida ele não convalide a decisão em tutela, ele revogue, como é que volta atrás do protesto? Não volta mais. Então, a gente já sabendo disso, eu não vou mandar, não devolvo, excelência, a sua decisão é em sede de tutela antecipada. Então, a determinação que o senhor deveria me mandar aqui seria de suspensão dos efeitos do protesto, não de cancelamento. Claro que não. Eu já acato aquilo ali como suspensão dos efeitos. Eu já sei o que o juiz quer. Eu sei o que o magistrado quer. Por mais que tenha havido atecnia na determinação, o técnico aqui sou eu. Eu tenho que saber o que o juiz quer. Né? O juiz quer tirar aqueles efeitos. Eu entendo ali qual é a ordem dele. E é aquela coisa da rigidez, né? Você entender que, efetivamente, ali você tem que atender a finalidade da decisão judicial. Qual é a finalidade do juiz? É suspender aquela restrição que ele está tendo até o juiz tomar conhecimento de todas as provas e tudo mais e tomar a decisão dele de mérito. Aí sim, vai ser definitiva. Legal? Então aqui, mesma coisa, né? O registrador tem que ter esse cuidado, né? A autenticidade formal do título, né? Toda a avaliação que ele faz ali, ok? Instrumento particular com força de escritura pública a gente viu, quando for determinado por lei, isso tem precedente jurisprudencial nesse sentido. Títulos judiciais, necessidade de trânsito em julgado, tá? É regra geral, para transmissão de propriedade por sentença, é necessário trânsito em julgado. Agora, é claro, há situações específicas em que deve haver registro provisório, como na penhora, o arresto, sequestro ou medida liminar. Elas são averbadas na matrícula. Por quê? São registros, em geral, né, de forma genérica, provisórios. E a gente chama de averbação. Ok? É necessário para um registro definitivo, né, necessário trânsito de julgado. Escritura consular é válido, títulos administrativos. A uso capião extrajudicial, título válido para registro? Sim. Aqui, inclusive, a gente está falando do provimento 65, mas o provimento 65 já está aqui, né? Já foi revogado pelo 149. O notário, ele vai fazer a ata notarial. Aqui, na verdade, a uso capião, ela poderia vir de forma judicial, né? Uma uso capião judicial aqui. Por quê? Porque a uso capião extrajudicial, ela já é feita diretamente pelo registrador. Então, o próprio registrador está fazendo. Qual vai ser o título que vai ingressar aqui na matrícula ou vai fazer surgir uma nova matrícula? É a própria decisão, a certificação final do registrador de imóveis depois do processo de uso capião. A ata notarial, em tese aqui, ela nem ingressa. Ela nem vai ingressar aqui como título na matrícula, porque, na verdade, ela instrumentaliza um processo de uso capião onde o agente competente, o agente público competente é o registrador, tá bom? Então aqui, cuidado, só para não misturar isso aqui, né? Título válido para registro, essa da uso capião aqui não é a ata notarial feita pelo tabelião, tá bom? Beleza? Então, quando se fala extrajudicial, é legítima via extrajudicial para reconhecimento da uso capião, desde que atendidos os requisitos legais. Tá bom? Mas aqui o processo é todo feito no próprio registro de imóveis. Então, o que vai entrar aqui, qual vai ser esse título hábil aqui para entrar no registro? Vai ser a certificação final do tabelião, do registrador de imóveis. Porque a ata notarial do tabelião, que é a ata notarial que está aqui, ela vai ingressar como instrumento para o processo de uso capião. Ela vai instrumentalizar o processo de uso capião, que vai ser que vai ter como responsável aí o registrador. A adjudicação compulsória, aqui, ela é possível no registro de imóveis? Sim. A adjudicação compulsória também, com base lá no 216B,
que foi inserido pela 14.382, mas também é um procedimento totalmente feito pelo registrador, tá bom? O registrador vai fazer todo esse procedimento e pode ser que haja, então, a alteração final, né, quando ele for fazer ali, se for fazer realmente convalidar a propriedade na mão, ali com a adjudicação compulsória, né, ele for fazer a transferência depois do processo de adjudicação compulsória, ele for fazer a transferência da propriedade para o credor ou para o requerente, né, credor aqui seria o requerente. O requerente pode ser aqui o próprio vendedor, pode ser o próprio vendedor que vendeu, ele quer transferir a propriedade, e aí está tendo uma inadimplência por parte do devedor. Pode ser o devedor que já registrou ou não o contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, já está lá registrado porque é um direito real, está lá, mas não há necessidade, a gente vai ver isso aqui, a gente tem uma aula específica sobre a adjudicação compulsória. Mas a adjudicação compulsória, então, esse processo de adjudicação compulsória é feita pelo próprio registrador. E a mesma coisa, a certificação dele final é que vai ter o ingresso ali, fazendo o quê? A transferência da propriedade para o adquirente do imóvel, tá bom? Porque isso aqui é diante de uma inadimplência, tem todo um procedimento administrativo até chegar à conclusão da adjudicação compulsória, ok? Então é isso, aqui tem algumas questões, não sei se eu faço umazinha aqui com vocês, vamos lá rapidinho, a gente tem aqui com 26 minutos, né? Gabriela apresentou para registro escritura pública de compra e venda lavrada em consulado brasileiro no exterior, com firma reconhecida e todas as qualificações pessoais exigidas. O registrador, contudo, indeferiu o título por ausência de norma expressa sobre escrituras estrangeiras. Certo ou errado, gente? Errado, né? Errado. Com base na legislação da jurisprudência, a conduta do registrador é incorreta. Incorreta aqui, ó, tem duas incorretas, né? Ó, vamos nessa daqui. Incorreta, pois qualquer escritura estrangeira tem efeito imediato no Brasil? Não, é errado. Incorreta por quê? Pois as escrituras lavadas por autoridade consular brasileira têm o mesmo valor que as escrituras públicas nacionais. Isso aí, corretíssima. Isso está onde mesmo? Não estou lembrando aqui agora. Tem o mesmo valor das escrituras. Deixa eu ver aqui no gabarito. Vamos ver aqui o gabarito. A gente tem 20 questões aqui, hein? Ficou boa aqui a quantidade. Ó, é o 221. Ó, 221, tem um rol lá. Tem um rol de títulos que podem ter ingresso no registro de imóveis, não é isso? Lá no 221. São títulos que, né, hábeis para entrar no registro de imóveis. E está lá, escrituras públicas, pode ingressar no RI, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. Ok? Ela tem a mesma força. Beleza, gente? Então, ó, 28 minutos. Beijo no coração e voltamos já já.